Biólogo da Prefeitura Municipal de Camaquã, e a gente vai trazer um assunto que há muito a gente se debate, e é sobre o projeto 04125, que é do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Camaquã, que está na Câmara de Vereadores para discussão, que trata sobre a nova política municipal de resíduos sólidos, substituindo a última lei que tem, que é de 2013. Silvano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer retornar a essa casa e poder contribuir com a sociedade, né, explicando e dando as orientações necessárias no que tange a nossa competência. Por que tem que fazer lei nova se já tem uma lei sobre política de resíduos? Fábio, basicamente nós temos que pensar que de 2013 para cá muita coisa mudou, não só em termos de legislação, mas também em termos de prática cotidiana da sociedade. Sim. Então, nós temos que readequar a lei para esta realidade. Naquele momento, se tinha uma expectativa muito grande com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e muitas coisas dessas não conseguiram se efetivar. Então, se tinha muita ideia de que aquela lei fosse solucionar os problemas. Ela é boa, ela é eficaz, mas a sociedade não abraçou a causa como deveria. E muitos problemas se arrastam no tempo. Com isso, nós temos que propor soluções mais eficazes. Então, nós não podemos deixar somente aquela legislação, nós temos que pensar na questão local, como que a gente vai solucionar isso. Então, nós temos que dar cara nova para essas soluções locais. Eu vi aqui que essa nova legislação que ela é um grande guarda-chuva, né? Eu estou vendo aqui, dando uma lida, fala sobre coisas simples, coisas mais complicadas, inclusive com gás, com material mais contaminante. E esse projeto está na Câmara para você montar o projeto. Depois vem a regulamentação disso. Sim. Então, assim, ó, a ideia aqui é uma política municipal de resíduos sólidos, ou seja, ela vem a dar todas as diretrizes no que diz respeito à questão de resíduos sólidos dentro do município de Camaquã. Depois dela, aí sim, as especificidades, então, resíduos perigosos, resíduos de logística reversa, resíduos orgânicos, resíduos do serviço de saúde, tudo isso depois tem que ter a sua regulamentação própria, até porque muitas dessas coisas têm leis próprias. Sim. Então, daí, agora é a ideia de fazer o quê? Dar a diretriz geral. O que o município de Camaquã tem por norte, por ideia de, como que a gente vai fazer aqui para solucionar os problemas? A gente está dizendo, a gente sabe que existem problemas. A gente sabe que tem algumas coisas que ainda não foram organizadas. Então a gente quer organizar a casa. Só que para organizar a casa a gente tem que trazer tudo para um mesmo documento, estabelecer com a sociedade, é isso aqui que nos norteia. E depois a gente vai discutindo entre poder público, sociedade, como colocar isso aqui em prática. E esse como colocar em prática é que são as regulamentações posteriores. Eu estou lendo aqui, ele é bastante profundo aqui, tem assunto de tudo que é coisa aqui. Bom, esse é um grande guarda-chuva disso. Essas questões, por exemplo, em paralelo com esse projeto aqui, a Câmara de Vereadores está discutindo isso aqui, é uma coisa de profundidade, não sei, sinceramente, porque isso aqui é feito por uma questão muito técnica aqui, né? Aqui estou vendo que é muito técnico, né? Ele tem uma base muito técnica, mas que é justamente para não deixar vazios, não deixar dúvidas. A ideia dele é que toda a sociedade possa se entender quando a gente está discutindo esses assuntos de resíduos e propiciar que, então, as discussões políticas, e entendo aqui as questões de discussões políticas, aquelas discussões de relação entre a sociedade, entre todos que estão no município de Camaquã, como que isso pode ser feito. Porque aí nós temos uma base única de discussão. Quando eu estou falando uma coisa, eu tenho entendimento. Quando o Fábio está falando essa mesma coisa, ele tem o entendimento dele. A lei tem que trazer isso. Qual é o entendimento comum
da sociedade camaquense. Bom, nós temos... A cidade gera muito resíduo, né? Nós estamos falando de lixo orgânico, lixo inorgânico, reciclado. As indústrias geram também materiais. O pessoal do agroquímico também gera resíduos, posto de combustível, todo mundo gera. Construção civil gera. São cada um tipo de resíduo um e um tipo de resíduo, então é muita coisa diferente para lidar. Né? Pois é, e a gente vê ao longo dos anos coisas acontecendo e efetivamente algumas coisas que estão no ônus da prefeitura e que poderiam ser compartilhadas com os demais setores, mas a gente não vê esse entendimento. Tu acha que tem que fazer um trabalho mais assim de fiscalização para que ações que tratam sobre resíduos sólidos hoje tenham mais eficácia ou não? Com certeza, Fábio, mas é justamente entre essas coisas que a política municipal de resíduos sólidos visa esclarecer, porque hoje existem leis que já obrigam determinados setores a arcar com a sua responsabilidade olha, eu estou gerando, sou eu o responsável por essa geração e eu não posso colocar a questão financeira da destinação disso, do gerenciamento disso, nos cofres públicos, porque senão isso vai gerar uma despesa que é para toda a sociedade. A lei obriga isso, o poder público, enquanto ator principal dessa negociação, ele não pode arcar com esses custos, sob pena, inclusive, de ser auditado por Ministério Público, por Tribunal de Contas, por estar gastando recursos onde não pode, onde não deve. Pois é. E a lei quer estabelecer isso aí. Muito, olha, não podemos. Então vocês vão ter que começar a se organizar nisso. Porque quando, assim, eu falo sobre, por exemplo, a indústria, né? A indústria já está ali dentro do pátio dela e ela sabe que tudo que ela gerar dentro do pátio dela, ela sabe da obrigação dela e do compromisso dela dar um destino correto. Sim. Eu digo assim, quem está com o pátio fechado sabe disso. Eu estou falando agora da rua. Por exemplo, eu sou um gestor de obras. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é privado, o que é público. E aí é justamente isso, mas Fábio. Mas já tem lei, Giovanni, por tem que leis, isso não funciona? Só que o que acontece? Elas não estão claras e elas não estão bem regulamentadas. A ideia agora é justamente deixar isso bem as claras. Uma das coisas que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz é que o gerenciamento de resíduos de grandes produtores ele é responsabilidade do produtor e ele não pode transferir para o poder público, mesmo resíduos pequenos desses produtores. Só que isso não está estabelecido. Afinal de contas, em Camaquã, quem são os grandes produtores? Tá, mas vamos lá. Um amigo meu é construtor, tá? Ele gerencia obras aí, faz obras, tudo que... Ele me disse o seguinte, quando eu consigo um alvará de construir uma obra, a primeira coisa que a fiscalização da prefeitura me diz que eu tenho que botar um container de resíduo na frente. Sim, ele não pode descartar de forma inadequada. Certo. Ele então, tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos. Tá, mas isso eu acho legal, vou dizer para ti, eu concordo com a prefeitura. Vai fazer uma obra, vai dar resíduo. A gente sabe que dá resíduo, né? Inevitavelmente. Então, te prepara para receber o resíduo no lugar certo para te dar o destino. Ele tem que, inclusive, nesse caso de obras, dependendo do volume, vai ter regras diferentes, mas vamos falar de médio para grande, né? Ele tem que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos a ser aprovado na prefeitura, dizendo o que ele vai gerar, que quantia que ele vai gerar, onde ele vai armazenar e qual o destino que ele vai dar a esses resíduos. Mas isso é claro e tácito, isso? Isso é claro. Tá bom. Isso é claro. E por que um cara que faz uma obra coloca o resíduo dele no chão e pede para a prefeitura tirar? Má educação. Desculpa, Fábio, mas mas a prefeitura está indo tirar. A prefeitura está indo tirar com os equipamentos. Tem uma obra que eu acompanho ela desde o início. Já falei para o secretário Maico. Toda semana a prefeitura vai lá e tira resíduo de uma obra em Camaquã. Enquanto eu arco com container. Por que isso? Olha, eu não sei te dizer de casos específicos, eu posso te falar de geral, até porque não sou da fiscalização. Só para dizer o seguinte, mas, eu sou a favor do container, que eu acho que é uma forma de regrar, de tu não impactar nos vizinhos, as coisas. Eu acho importante. Sim, é uma das formas de gerenciamento desses resíduos. Não é a única, não é obrigatória, mas assim, o certo é que nenhuma obra
ela pode destinar esse resíduo a céu aberto direto na via pública. Isso é tácito, isso é claro. A própria lei atual, ela já estabelece isso. O que a lei nova vem a trazer é que ela visa esclarecer de forma mais aberta todos os casos e não só alguns. Porque tem resíduo, né? Por exemplo, resíduo que não tem material orgânico, resíduo que é só um determinado tipo de resíduo também, né? Porque vocês têm o reaproveitamento. Sim. E o legal, Silvano, é assim que eu queria trazer para vocês, que há muitos anos a gente conversa aqui de reaproveitamento por parte do ente público ou até de recicladores dos resíduos produzidos por alguém, por uma empresa, por um construtor, né? Se tu for ver, então, Fábio, na questão, inclusive, dessa lei, uma das ideias da lei, como eu disse, é diretriz, vai dar o norte da coisa. Isso. Uma das propostas que a lei traz nessa organização é que nós pretendemos, com isso, criar condições, inclusive estabelecendo parâmetros para o poder público lidar com possibilidade de atrair empresas recicladoras. E aqui a população tem que entender, quando eu falo e quando eu disse, a ideia da lei é deixar claro, recicladora não é aquele que recolhe o resíduo. Aquela pessoa, ela vai fazer uma triagem. Recicladora, eu estou falando de indústria, vai pegar o produto e transformar num novo produto. Hoje nós não temos, salvo alguma que eu desconheço, mas não temos, pelo menos em termos de estruturados, uma cadeia produtiva de transformação de matéria-prima de reciclagem em Camaquã. É que tu não tem, Silvano, eu não estou dizendo tu assim, eu estou dizendo a região nossa aqui não tem. Nós não temos uma estruturação de recepção e separação de materiais para reciclo. Então, como é que eu vou chamar um cara aqui que é isso que nós pretendemos fomentar. Então, assim, por exemplo, quando uma empresa vai trazer, olha, eu vou pegar plástico reciclado e vou transformar em baldes, em bacias, em mangueiras. Bom, mas é o seguinte, o que a prefeitura pode contribuir com isso? A lei, ela estabelece a possibilidade da prefeitura, inclusive, fomentar isso financeiramente, ou seja, com redução de impostos, seja com atrativos financeiros, para que essas empresas possam se instalar e funcionar dentro do município de Camaquã com alguns atrativos. Exatamente, eu concordo com isso. Por exemplo, nós temos um problema de uma empresa terceirizada que está fazendo a coleta de lixo reciclado em Camaquã, certo? Sim, existe. A prefeitura terceirizou depois que a última cooperativa desistiu e nós não tínhamos mais nenhuma cooperativa no município. Como é que está indo esse assunto? Agora recentemente fechou um ano desse contrato, nós fizemos a renovação desse contrato. Esse contrato ele foi não só renovado, como ele foi revisto em alguns pontos, para que nós possamos atender de forma adequada à prefeitura. Mas está satisfatório? A empresa, por exemplo, Fábio, ela tem um atendimento que é diferenciado do que nós tínhamos no município, feito pelo município antes, então ela atende mais pontos durante o mesmo dia, né? A gente, lá quando se iniciou, a gente comunicou isso, então não tem como, que é uma grande demanda da população, como dizer, qual horário que vai passar em cada lugar. Mas ela está passando nos bairros e nós temos, por exemplo, nós temos como garantir que ela está passando. E ela, inclusive, tem um rastreador. Nós, dentro da Secretaria, temos. Qual é o tem volume? Falhas? Olha, pode ter falhas. O que a gente pede é o seguinte, assim, quando tem falha, se for realmente falha, não foi assim, eu levantei tarde, coloquei e já passou. Entre em contato conosco através do WhatsApp da Secretaria, comunica. Eu posso te passar em seguida, Fábio, eu não sei de cabeça aqui. Não, é bom para nós, aqui tem um pessoal falando já. Mas a gente tem. Assim, a intenção que é boa, o amigo Silvano. A intenção é ótima. A prefeitura contrata uma terceirizada. Aquelas cooperativas não funcionam. Nós temos hoje, Fábio, para te ter uma ideia, nós já ultrapassamos a previsão inicial, que era 30 toneladas mês. Nós já passamos, a empresa já está recolhendo mais de 35 toneladas mês, e a previsão, se a população colaborar mais e a gente conseguir manter o serviço de qualidade com essa estrutura,
nós temos uma possibilidade de até dobrar isso. O que nós estamos precisando é aumentar a quantidade de pessoas que destinam os seus resíduos. Sim. Porque nós temos o que acontece. Às vezes o caminhão passa 2, 3, 4 quadras e recolhe em uma casa. Mas é uma questão de hábito, eu vou dizer para ti. Mas vamos lá, eu tenho que ganhar tempo aqui para nós fazer. Então, tá satisfatório? Só pergunta. Sim, tá. sim. Ok. Temos falhas. Admitimos que pode haver falhas, mas todas as falhas que chegam até nós estamos dando resposta imediata. Eu sinceramente acho que dobrar esse número é fácil. O problema tudo é nós criar uma forma de informar, de horário, de passagem, porque tem resíduo. Exemplo aqui, agora o dia desse, a nossa ouvinte, a Jane, ela perguntou sobre a questão do vidro. Ela tem muito vidro e queria descartar o vidro. Entra em contato conosco, dá o endereço direito, se é uma grande quantidade que fica difícil. Ela pode ser destinada desde que... pode ser destinada à coleta seletiva desde que seja identificado ali. Mas se ela tiver uma grande quantidade, pode nos passar, que a gente repassa para a empresa e a empresa tem atenção direta a esse endereço dela. Porque o vidro, eu lembro tudo que tem coisa que vai subindo e baixando o preço. Bom, vamos lá. Sobre resíduos que tu está falando aqui, a ouvinte pergunta o seguinte: oficinas de carros, chapeação, caminhões, tratores, pode fazer serviço no meio da rua, como calçada, jogar em tintas, resto de trabalho na rua, água com óleo, tudo na calçada no meio da rua? Não. Mas isso aqui está contendo aqui? Alguns desses, por exemplo, despejo de óleo em calçada ou rua, é uma das coisas que está contempladas na legislação já de resíduos, né? É que aqui é resíduo, e usar patrimônio... Mas respondendo especificamente, ele não pode fazer isso. Independente, eu não sei se essa empresa tem licença ou não, mas com certeza ela tendo licença, a licença não vai permitir que ela jogue óleo na rua. Não, e nem o uso da rua para trabalho, né? Isso aí também não. Então eu vou começar a botar minhas coisas na rua, vou trabalhar na rua. Não, especificamente não. Por que, por exemplo, empresas que revendem produto que gera muito lixo, por que essas empresas não são obrigadas a receber o seu lixo? Esse lixo? Em vários casos são. Por exemplo, o agrotóxicos, por exemplo, tem que recolher. Ele tem ou recolhe ou indica um local para a população destinar, que é o que acontece em Camaquã. Mas outra pergunta... por exemplo, eletrônicos, lâmpadas, vamos citar um exemplo, lâmpadas. Ou se eu vendo lâmpadas, ou eu recebo as lâmpadas queimadas, ou eu indico um ponto de recebimento. Eu vendo uma televisão. Eletrônicos, da mesma maneira. Ou eu recebo, ou entrego. A Secretaria do Meio Ambiente não recolhe, mas recebe. Mas então, eu posso levar numa loja que vende televisão, a televisão velha? Ela deveria, por força de lei, pela logística reversa, fazer isso ou indicar qual é o ponto de recebimento. Eu te falo assim, Franco, porque eu tive uma experiência agora viajando e fiquei sabendo que quem vende é obrigado a receber. Logística reversa. Toda a questão de eletrônicos, isso a gente está tentando deixar um pouco mais claro também nessa aqui lei. No projeto. E que depois vai ter que ser regulamentado, que é o quê? Tudo isso que tem de logística reversa... o que está dentro da lei da logística reversa, se eu vendo, ou eu recebo para dar destino correto, ou eu tenho que indicar num cartaz afixado na frente do meu estabelecimento qual é o local que a pessoa que está comprando, ela pode levar. Lembrando que não é a pessoa que comprou no meu estabelecimento. Eu sou um estabelecimento de logística reversa, então se eu comprei a lâmpada... Se comprei a lâmpada no estabelecimento A e eu quiser destinar no estabelecimento B, ele não pode dizer, tu não comprou aqui, tu não pode largar aqui. Isso, eu estou dizendo para ti, isso é o sonho. Isso é a lei. É a lei. Por exemplo, vender refrigerante em garrafa PET. Hoje está sendo, pela lei nacional, na parte de regulamentação da logística reversa de embalagens. E aí, na logística reversa de embalagens, que está sendo estruturado, vai ter que ser fomentado. Provavelmente, as empresas vão ter que fomentar a coleta seletiva, ou seja, vão ter que, ou elas têm um local para receber essas suas embalagens, e aí a PET do refrigerante está dentro delas, ou ela tem um local próprio para isso, ou ela vai ter que botar dinheiro na política pública de recolhimento.
através, por exemplo, da coleta seletiva. Não, eu te falo assim, porque é um volume de lixo gerado disso. A garrafa de vidro, garrafa de cerveja, essas pequenininhas que não são recicladas, né? Em outros gera países, um lixo tremendo. em outros países que nós temos experiência aí que estão mais à frente disso, cada garrafa PET que a indústria põe no mercado, ela tem que depositar um determinado valor numa conta que vai ser utilizado, esse recurso vai ser utilizado para recuperação ambiental. Né? Então, Mas eu quero nós, saber se nós Camaquã ainda vai estamos receber longe esse dinheiro aí. disso. Não, essa experiência que eu tive é o seguinte, tu leva a garrafa no estabelecimento, coloca numa máquina e essa máquina te remunera pelo valor da devolução, do vidro, tá? Do vidro. Porque onde eu tive lá, eu não vi garrafa PET, tudo é vidro. Basicamente. E assim, justamente porque, Fábio, porque lá se tornou caro para a indústria manter o PET, porque ela tem uma sobretaxa se ela quiser manter então, o PET. Vidro, tudo que é vidro de conserva, vidro de garrafa de cerveja, de vinho, tudo eu enfio na máquina e ela me dá um ticket de lá, 50 euros, lá, 50 centavos de euro. Aí eu vou no caixa, troco por dinheiro ou abato numa compra. Mas é uma coisa assim automática. Eu fico pensando o seguinte, eu ganho... Mas cultural também, né, Fábio? A minha empresa ganha dinheiro vendendo televisão. Aí gera papelão, gera isopor, e a empresa não é responsável pelo lixo produzido. E justamente o que acontece? E pelo eletrônico, né? Dentro desse regramento, depois de como isso vai ser feito e quem são os grandes geradores, vai ter que ter uma discussão da sociedade, inclusive, com relação a isso, ver o que estabelece a lei e o que nós queremos ir além enquanto sociedade camaquense, para estabelecer justamente quais são essas indústrias, comércios, serviços que vão ter que ter um regramento especial para si, para que não venha acontecer isso e não venha eu, enquanto Silvano comerciante, largar todo o meu lixo na calçada. Mas a prefeitura tem que pegar. Não é bem assim. Isso é uma coisa. Aqui uma pergunta de um amigo que pergunta o seguinte, ele quer iniciar um serviço de lavagem estética de carros, aquelas lavagens a seco. Sim. É permitido? Daí as regras, daí tem que ver se ele vai estar dentro do regramento lá isento de licenciamento ou não. Mas com certeza algumas regras devem ser seguidas e ele deve comprovar que o que ele faz não oferece risco ambiental. Isso. Se ele comprovar que não oferece risco ambiental, ele pode, em determinados casos, ser isento ou apenas ter um regramento mais suave, digamos assim, dentro estabelecido. Eu recomendo que ele procure a nossa Secretaria do Meio Ambiente, fale com os técnicos do licenciamento para que possa ser estabelecido quais são as regras que ele deve seguir, quais são os documentos que ele deve apresentar. Uma pergunta aqui de um ouvinte, eu não estou identificando aqui para não ter problema. Por que a multa, quando a oficina nos dá, nos conformes, a justiça dá uma multa de R$500, sendo que a prefeitura dá uma multa de R$5.000? Por que essa diferença? É que daí eu não sei dizer qual é a multa de uma coisa e qual é a multa de outra coisa. Então, assim, as multas ambientais, elas são estabelecidas em parâmetros determinados pela lei. Então, a lei, ela dá valor mínimo e máximo, e daí, a partir desses valores mínimos, por exemplo, se tem agravantes ou atenuantes. E esses valores vão sendo multiplicados. Então, se eu cometi uma infração, por exemplo, durante a semana, é um valor, se vai no fim de semana, é um outro valor. Daí, então, tem um multiplicador. E daí, então, cada caso tem um caso para estabelecer valores. O Júlio aqui, Júlio Ferrão, parabenizando o Silvano pelos esclarecimentos. Grande amigo, Júlio. Aqui diz o seguinte, aqui na conversa entre ouvintes aqui, na Rua Livramento eles não passam, passam na Rua Preferencial, nas nossas não. Levam separam por lixo orgânico, eles levam, não tem outra opção, largo tudo junto, em sacos separados. Eu solicito a audiência que tem algum problema, que eu preciso das seguintes informações: rua, número e qual dia e horário que essa pessoa colocou. Rua. Tá, mas eu preciso saber para onde mandar. Ou isso, ligar para você. O WhatsApp da secretaria. Em seguida eu preciso desse número. Já te passo para a gente identificar. Que daí passando com essas informações, eu coloquei
na minha casa, rua tal, número tal, Sim. em tal dia, em tal horário. Porque daí eu tenho o sistema de rastreamento. E eu posso saber, ela falou Livramento, vamos dizer lá que é Livramento 10. Eu tenho como saber se naquele dia ela passou, a coleta seletiva passou na rua Livramento, e se passou, eu tenho como saber até o horário que passou. O Antônio disse que Santa Marta não tem coleta seletiva, Chicuta Moreira com Princesa Isabel. Vamos lá. Santa Marta tem. Eu não sei, eu posso verificar, como eu disse, se ele me passar essas informações, eu tenho como verificar se ele passou nessa rua e nesse endereço. Ouvinte reclama que o caminhão passa e não realiza a coleta. Tá chegando para mim aqui, o pessoal da redação tá me mandando. O que eu vou dizer para ti assim, eu sou fã da coleta seletiva. Eu acho que o Brasil está anos-luz atrás, né? Nós temos poda de árvore colocada na rua que poderia servir de material orgânico, Silvano. Isso está aqui na lei, está nesse projeto novo. O que nós vamos fazer com as podas de árvore? Nós temos aí, claro que tem assim o que pode e o que não pode em relação aos resíduos verdes, né? Mas depois nós vamos ter uma questão específica sobre a questão da árvores, já de um projeto que a gente está trabalhando dentro da Secretaria, que é da Política Municipal de Arborização Urbana. Teve algumas legislações que estabelecem a obrigatoriedade dos municípios adaptarem as suas leis e criarem planos de arborização. Então, em função dessa demanda da legislação estadual, nós já estamos trabalhando também. E aí vai ser uma coisa bem específica em relação às árvores. Silvano, eu já falei para o Maico aqui que eu acho que o prefeito Abner deveria destinar um recurso a mais para você ter fiscalização, tá? Então, eu sou a favor disso, porque só botando a mão no bolso que a coisa anda. Aqui diz um amigo, ó, na Vila da Flores tem reciclagem no meio da rua, na Getúlio tem um ferro velho que tranca tudo, ninguém faz nada. Onde está a fiscalização? Pergunta, onde descartar lata de tintas? As latas de tinta, se essas tintas, hoje a maior parte é a base d'água, né? Elas não estando completas com tinta, não estando com tinta ainda... sempre tem fundo de tinta. Mas se ela tiver seco dentro ali, é lixo seco. Tá bom. Posso botar a garrafa junto com o descartável? Estando identificado para não oferecer risco aos coletores, sim. Pergunta como é que é o ecoponto? Ainda estamos, uma das coisas que está fomentando nessa lei é justamente a obrigatoriedade pelo município de instalação de ecopontos. Mas independe da lei o ecoponto, né? Não, é que daí justamente a lei vai trazer essa obrigatoriedade. Mas tinha que ter um ecoponto aqui em Camaquã. Pelo menos um para teste. Já temos projeto estabelecido nisso, só que tem alguns programas municipais que a administração está trabalhando justamente em questão de parceria público-privada, que aí se essa parceria público-privada se efetivar, a empresa assumiria toda a parte de resíduos, inclusive com a questão de ecopontos. Porque eu tenho um sofá, estou no centro, daqui a pouco tu me dá a chance de eu fazer o descarte legal, a cidade participaria muito mais desse processo. Com certeza. Mas eu estou vendo assim que daqui a pouco é uma área pequena, é um galpão. Nós programamos 3 áreas de médio e grande porte, pelo menos na cidade, e com possibilidade de mais algumas de pequeno porte para resíduos específicos, como os volumosos que tu citaste, questão de colchões, sofás e coisas do gênero. E outra coisa aqui, uma pergunta sobre a parte verde, resíduo orgânico. Há alguma da prefeitura de fazer isso, reciclo para adubo? Para tentar não botar... Sim, essa é uma propositura, inclusive já foi desde a época do nosso estudo do plano de saneamento, foi indicada essa necessidade. Hoje isso é quase que uma obrigação legal, porque não há como atender as regras da legislação sem fazer essa recuperação desse tipo de resíduos. Então a ideia é fomentar esse tipo de situação,
primeiramente através da própria prefeitura estabelecendo, mas não se descarta a possibilidade de empresas privadas. A prefeitura tem tantos prédios locados, a prefeitura gasta tanto com prédio locado, cara, tanto, mas tanto. No momento, o prefeito Abner já está trabalhando para a redução disso, inclusive a própria Secretaria do Meio Ambiente em breve vai sair. Para receber isso, para receber um lugar para, por exemplo, aqui a Janice, quer saber onde é que eu posso descartar o óleo de cozinha? Isso aí pergunta todo dia. O óleo de cozinha, estando devidamente embalado, pode ser entregue na Secretaria de Meio Ambiente. Mas a Secretaria é um ambiente... vocês estão num lugar comercial, que não tem estacionamento, já não tem logística para entregar. Não, estacionamento nós temos bastante agora. Ali onde estamos na Bento tem bastante estacionamento no entorno, Fábio. Ali... Então, a Secretaria de Meio Ambiente está na frente do Supermercado Roxo, na Bento Gonçalves. Do lado da Farmácia Panvel. Vocês podem largar o óleo ali. E aqui o WhatsApp da nossa Secretaria, o 519... Peraí um pouquinho, caiu. Vamos lá, Fábio. Caiu a caneta aí, vamos lá. Vamos lá. 9... 8191... 4382. 4382. Então, naqueles casos, por exemplo, ali da coleta seletiva que a gente estava falando, manda, olha, o endereço, rua e número, o dia e horário. Tá. A Vera pergunta, onde colocar toner de impressora? Nós recebemos na Secretaria de Meio Ambiente também, junto com os eletroeletrônicos. Mas eu quero te fazer a pergunta, e quem vende toner de impressora? Logística reversa, ele deveria receber também. Ô Vera, tu pode entregar onde te vende, tá? Pela lei, ele deveria receber, sim. Deveria. Se não receber... Pode entrar em contato conosco que nós vamos conversar com a empresa. Vocês vão fazer um contato... Sim, primeira coisa, a ideia sempre é comunicar, porque muitas vezes o empresário até nem está atento a esse tipo de obrigatoriedade e não tem esse conhecimento. Então, a nossa política é sempre conversar com o empresário primeiro, estabelecer como fazer, né? Certo, então não é sair multando, mas se tu tem lei, cumpre a lei. Se não cumprir a lei, aí vai estabelecer os meios que esse empresário pode estar atendendo. Lembrando que o que a gente sempre orienta, e alguns empresários aceitaram a ideia quando foi na questão das lâmpadas, é que se tu colocar um local para receber esse tipo, tu tá atraindo o cliente para tua loja. Nem pilha. A pilha nossa aqui, que nós usamos muita pilha aqui. Não tem conversa, a gente enche os copinhos de pilha, põe no saquinho no dia e leva no lugar. E não tem problema. A nossa pilha é toda ela descartável. Dali para frente eu não sei o que acontece. A Thaline está dizendo uma coisa aqui, sobre o ecoponto. Ela está reforçando. A Estrada do Cordeiro, por exemplo, ali que vai lá para Santo Antônio, muita sujeira, muito lixo. Eu digo, daqui a pouco, Silvano, se nós tentar um ecoponto em algum lugar, pelo menos é um referencial para as pessoas. Sim, entende? Não, com certeza o ecoponto ele é necessário, mas estabelecer que ali nós temos um problema de má educação das pessoas, porque muitas vezes elas poderiam largar aqui por exemplo, o resto de poda que pode largar aqui onde era até o sanitário e elas vão até lá o cordeiro para largar. Não, Esta semana nós identificamos, recebemos denúncia e estamos agora procedendo à identificação do proprietário do veículo que foi flagrado depositando resíduos ali para ser multado por isso. Muito bom. Isso aí eu concordo. Pode mandar foto para nós aqui que nós Então, o que acontece assim, o que a gente pede, se a pessoa está vendo algum descarte, fotografa o ato do descarte ou filma preferencialmente, onde possa identificar a placa do veículo ali, que nós vamos proceder com a multa dessa pessoa. Exatamente. Olha, isso é um gesto bacana que a pessoa tem que fazer. Denuncie quem está fazendo sujeira. By Floresta, número... Tá, ele está aqui, o Luiz está me passando uma informação, eu já vou passar para o Silvano aqui, ele está me dando sobre a questão do separo do lixo, tudo orgânico, e aí acaba ficando, às vezes, finais de semana ali, o que é que eu faço? Eu pego um saco preto, boto tudo dentro, amarro tudo junto e o pessoal leva. Eu vou mandar esse texto aqui para o pessoal da secretaria, Luiz. Obrigado pelo ter participado. Silvano, esse é um assunto denso e tu sabe que eu sou fã disso aqui. E a crítica é para nós melhorar, tá? Não, nada, pelo contrário. Estamos aí falando sobre a barragem do Arroio Duro. Hoje de manhã dei um toque aqui no assunto. Sim, amanhã vai vir um cara que produz alevino aqui na região. Nós estamos tentando, a nossa redação está tentando falar com prefeitos lá da barragem de Ernestina, que estão decretando também a proibição de rede, outras coisas lá. Tem 3 municípios. Então, nós temos que discutir e achar o melhor. Isso tudo é meio ambiente, é turismo, é melhoria. Exatamente, Fábio. A nossa ideia, nosso intuito aqui é melhorar
a cidade para que todos possam conviver com o mínimo de problemas possível. Fazer com que a nossa cidade ela seja não só boa para nós camaquenses, mas que ela possa ser atrativo para trazer emprego também para a nossa população. Então, outras empresas elas têm que ver que Camaquã é um bom lugar para investir, que vai ter recurso para ela aqui e com isso gerar emprego também para a nossa população. Eu vejo o pessoal varrendo, tirando capina na rua. Pô, isso aí gera emprego, fica bonita a cidade. Agora a reciclagem poderia ser uma outra indústria com outra geração de emprego e a cidade render. Porque essa semana o Eduardo e o Valério foram lá no aterro sanitário e filmaram, fizeram filmagem de drone, foi muito bom, muito legal lá. Meu amigo, nós mandamos uma carreta inteira compactada de lixo todo dia, isso é dinheiro público. Se nós conseguíssemos pelo menos um terço disso ficar em Camaquã, Fábio, é uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras, para as crianças, para as coisas, eu digo, para os adultos, onde eu vou, quanto menos resíduos a gente destinar, mais recursos sobra para a prefeitura investir em outras coisas da infraestrutura do município. Exatamente. Meu amigo Silvano, muito obrigado.